E se aparecesse esse tipo de achado na sua ressonância magnética? Provavelmente isso iria te assustar bastante, não é mesmo? Olha como é que está a coluna dessa paciente, totalmente deslocada a parte de cima em relação à parte de baixo. E se eu te disser também que essa paciente não sentia nenhuma dor, ela descobriu por uma mera coincidência que tinha esse desvio, essa espondilolistese que a gente chama, né, que é esse escorregamento da vértebra superior em relação à de baixo, só que ela nunca sentiu nenhuma dor, ela não tinha dor nenhuma na coluna. E o que eu quero te mostrar com isso? Às vezes você recebeu um rótulo, você teve um diagnóstico somente baseado no exame de imagem, quando na verdade aquele exame de imagem não está mostrando de fato a causa da sua dor, ele está mostrando somente como é que está o estado da sua estrutura. E a gente não tem uma relação direta entre dor e dano tecidual e alteração na estrutura. Se fosse assim, essa paciente que tem a vértebra deslocada iria sentir uma grande dor. E quando na verdade isso não tem uma relação direta, essa paciente nem sequer tinha dor. E o contrário também acaba sendo verdade. Tem pessoas que têm dor terríveis e nem sequer tem alteração nenhuma no seu exame de imagem, entende? Você precisa entender que a sua dor, ela se encontra em algum desses aspectos aqui. A dor, ela é apenas consequência de inúmeros outros fatores, de um modelo que a gente chama de biopsicossocial e não apenas biológico, que é a parte estrutural, a parte psicológica e social também influenciam na dor. Então não dá para a gente levar em consideração somente a parte biológica, alguma alteração na estrutura para justificar a dor de um paciente. Enquanto você não passar por uma boa avaliação com um profissional de qualidade que entende desses fatores, como que ele influencia na dor, como é que o sono, como é que o estresse, como é que o sedentarismo, como é que a alimentação influencia na sua dor diretamente, te explicar de uma forma clara, a sua dor não vai ser tratada enquanto esses aspectos não forem abordados. Enquanto você estiver olhando somente para alteração na estrutura, a sua dor vai persistir. Então, recado final aqui, se você teve algum diagnóstico, foi rotulado como tem uma hérnia de disco, tem um desgaste, tem um desvio na coluna, não se preocupa. A chance desse achado ter relação com a sua dor é muito baixa mesmo. Provavelmente a sua dor tenha outro fator, quiçá o sedentarismo, quiçá algum medo, alguma memória, alteração na neuroplasticidade do seu cérebro ali, que não está deixando essa dor embora. Tudo isso tem ligação com a sua dor, e dor é um assunto muito complexo e não dá para a gente resumir e rotular um paciente falando que a sua dor é por esse motivo, somente olhando no exame de imagem. Então não caia nesse papinho furado de fiz um exame de imagem, então é ali que é a causa da minha dor e eu só vou tratar a dor quando eu retirar aquela alteração, quando eu tirar aquela hérnia, quando eu alinhar aquele desvio. Isso não é verdade, tá?